Boa noite, então, a todos. Vamos dar continuidade ao nosso webinar. Ontem tivemos um show de conhecimento com a professora Vanessa e hoje, então, continuaremos aprofundando os nossos conhecimentos com a professora Alessandra. Suas dúvidas são super bem-vindas. Então, assim como ontem, nós reservamos um espaço para vocês tirarem as dúvidas e aprofundarem a discussão. Então, fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat. Além disso, para quem sentir à vontade, a opção de abrir os microfones estará disponível para que possam fazer suas perguntas diretamente. A interação é a chave, então não hesitem em participar e enriquecer a nossa discussão. E para aqueles que eventualmente perderem alguma parte dos encontros, não se preocupem. Após o último dia do webinar, que será amanhã, dia 10, todas as aulas ficarão gravadas e disponíveis por um mês. Então, fiquem atentos, pois iremos enviar as informações sobre o acesso às gravações para o e-mail cadastrado na hora da inscrição. Então, a nossa palestrante do segundo dia do primeiro webinar do GPG Talks é a professora doutora Alessandra Pérez, que possui doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é pesquisadora na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela é apaixonada por entender como o nosso sistema de defesa, chamado imunologia, funciona. E destaca-se nos projetos de pesquisa em obesidade e também exercício físico e imunologia associados à suplementação. Professora Alessandra, fique à vontade para iniciar sua apresentação. Obrigada, Isa. Então, eu vou compartilhar. Queria agradecer o convite, né, da Vanessa, que por livre e forçada vontade, né, me convenceu, mas na verdade é um prazer. Ontem acompanhei a apresentação da Vanessa, é sempre ótimo, né, a gente aprender bastante, e nunca, né, conhecimento nunca é demais. E então a ideia é passar um pouco, né, sobre a questão dos marcadores inflamatórios. Eu vou trazer como um exemplo a obesidade, que é a nossa principal linha de pesquisa ali do laboratório, né, obesidade e exercício. E, por favor, fiquem à vontade, né, para depois a gente poder conversar, e a ideia é dividir o conhecimento, né, como, né, foi falado, eu sou apaixonada por imunologia, não vou dizer há quantos anos, né, Vanessa, porque senão vai nos comprometer muito, mas é muito tempo. Então é um prazer estar aqui falando para vocês. Como eu comentei, o ponto alto do meu dia hoje é apresentar para vocês um pouco, né, do que a gente tem trabalhado e do que se evoluiu no conhecimento sobre a relação da inflamação, então, de baixo grau, que é uma inflamação que se mantém de uma maneira crônica, e como gatilho, né, para diferentes doenças crônicas não transmissíveis que, né, são bem conhecidas, né. Bom, vamos lá, então. Eu criei, né, então, uma sequência, porque eu enxergo muito o sistema imune como uma historinha, né? Ele tem um início, ele tem meio, ele tem fim. E a ideia, então, é quando alguns processos dão errado, né? E levando, então, essa manutenção do processo inflamatório. Então, o que pode acontecer de errado? Então, o nosso sistema imune, o processo inflamatório, ele vai abranger principalmente a imunidade inata, que é uma imunidade primária, uma imunidade que não gera memória, né, uma imunidade que alguns consideram como mais simples, e a gente vai ter o envolvimento principalmente, então, de macrófagos, células dendríticas, e mais tardiamente dos neutrófilos, né? Então, o que nós temos são células que, né, aparecem no tecido como células residentes, né, que a gente, então, reconhece como macrófago e dendrítica, e essas células, então, elas são produzidas na medula, e elas são espalhadas, né, elas se organizam em todos os nossos tecidos, de uma maneira a ficar sempre como sentinela, né, sempre apostos para que, se houver uma quebra de barreira, né, o patógeno conseguir acessar uma mucosa nossa, ou a pele, e tiver acesso aos nossos tecidos, essas células, né, tanto o macrófago quanto a dendrítica, elas já entram em ação, né, já realizam o reconhecimento desse patógeno e já eliminam esse patógeno, então, o mais rápido possível. O sistema imune, ele tem muito uma corrida contra o tempo, né, porque quanto mais tempo o patógeno ele ficar naquele organismo,
mais lesão, mais destruição ele vai provocar. Então, o sistema imune tem essa ideia de agilidade na eliminação do patógeno. À medida, então, que a gente tem essa quebra de barreira, e se tem, então, a presença, né, de patógenos, esses patógenos, então, a entrada deles já provoca uma lesão, né? Ela já provoca um sistema de emissão de alerta, ainda não sendo, assim, o patógeno reconhecido por si só, né? Então, o patógeno entrou e ele já está provocando uma desorganização tecidual, tá? E essa desorganização tecidual, ela acaba levando à morte de muitas células. E essas células, elas liberam, então, o seu conteúdo, né, suas estruturas, que a gente vai chamar de DUMPs, que são os padrões associados ao dano, tá? Então, o próprio sistema que foi invadido, ele já começa a emitir sinais de que, ó, esse tecido, ele não tá mais como ele era antigamente, né? Aconteceu alguma coisa, ainda o sistema imune não consegue identificar, né, de imediato o que é, mas ele entende que houve algum estresse naquele tecido, e isso precisa ser verificado. Esse tipo de estresse, ele também pode ser causado quando se pratica exercício, tá? Então, ele também pode, né, por exemplo, no momento que eu mexo o meu músculo e eu gero microlesões, essas microlesões, elas são geradas porque células morreram, então, esse sistema também serve, né, no momento que eu faço uma atividade física, ele também serve de alerta que houve uma alteração naquele tecido, né, na proposta ali do exercício, foi alteração muscular. Que isso depois também a gente pode discutir um pouquinho, a gente chama de inflamação estéril, né? É um processo inflamatório em que eu não tenho a presença de patógenos, mas eu tive uma lesão, uma destruição tecidual, tá? Então, tanto com a presença dos patógenos quanto, né, sem a presença dos patógenos, a gente pode ter a geração de um processo inflamatório, tá? E até assim, o processo inflamatório provocado pelo exercício, ele acaba gerando todo o condicionamento físico, né? A gente pode também depois conversar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente precisa, assim, eu gosto muito de falar nas aulas, é que a gente tem que desmistificar a inflamação e não achar ela como sempre uma coisa ruim, né? Ela tem momentos, aqui, por exemplo, para eliminar um patógeno, ela é extremamente necessária, e para fazer um condicionamento físico também ela é extremamente necessária, tá? Aqui, claro, que a gente vai ver o sistema imune indo para um lado errado, por conta da obesidade, né, mas vai também se discutir algumas maneiras de tentar reorganizar o sistema, né, e inflamatório, e tentar resolver, né, esse processo crônico. Bom, então, a presença do patógeno gerou alteração tecidual, e isso gerou, então, a presença de DUMPs. Exemplos de DUMPs, né? O principal DUMP que se conhece é o ATP. Tá? Então, o ATP, ele não pode estar fora da célula, o ATP, ele tem que ser intracelular. Então, se a minha célula rompeu e eu liberei esse ATP no espaço ali intersticial, isso significa para o sistema imune que tem alguma coisa errada. Né? Então, tem vários outros exemplos, né? Pode ser até proteínas citoplasmáticas, tem várias proteínas, né? Mas o ATP é um dos que a gente considera assim como o principal DUMP, que é um ótimo sinalizador de que houve algum problema, e o sistema imune precisa ver o que é. Então, além dos DUMPs, no sistema imune, então, com a presença de um patógeno, nós vamos ter a presença dos PAMPs. Tá? Os PAMPs são padrões moleculares associados ao patógeno. Tá? Então, lembram que os DUMPs eram padrões, né, associados ao dano. Né? Então, qualquer célula que sofra dano vai liberar esses mediadores. Os PAMPs, eles são estruturas que estão presentes no patógeno. Tá? Então, por exemplo, lipopolissacarídeo, né, que está presente ali nas gram-negativas, peptídeo glicano das gram-positivas, né, das bactérias. Então, estruturas que são exclusivas dos patógenos, elas são, então, entram nas categorias dos PAMPs, e o sistema imune vai ter capacidade de identificar essas estruturas, e aí, sim, oficializar de que não é uma lesão tecidual, né, não foi um trauma que aquele tecido sofreu, né, na verdade, o tecido sofreu trauma por conta da presença do patógeno. Tá? Então, isso vai fazer com que os desfechos,
da continuação ou da organização da resposta imune sejam completamente diferentes. Então, agora, né, o sistema imune, então, na presença ali do macrófago e da dendrítica, eles percebem através dos pumps e reconhecem esses patógenos, e eles iniciam, então, um processo que a gente chama de processo de fagocitose, que é onde o patógeno ele vai ser reconhecido pelos pumps, englobado no interior do macrófago da dendrítica, e concomitantemente o macrófago vai iniciar um processo de sinalização para o vaso, para células que estão ali por perto, para indicar que ele precisa de ajuda. Né? Então, as células, aqui está representado o neutrófilo, aqui tem uns eritrócitos, mas a célula que o macrófago sinalize que quer dentro do tecido, né, a célula mais eficiente, digamos, que no processo de fagocitose, são os neutrófilos. Né? Os neutrófilos, eles constituem 45% de todo o nosso sistema imune circulante, para entender a importância dessa célula. E o bom de um neutrófilo é que quando ele entra no tecido e identifica a presença de um patógeno, ele fica ali até morrer. Ele é considerado um fagócito profissional, ele ajuda na formação do exudato, na formação do pus, porque ele fica fagocitando até a morte. Né? Então, aqui ele é um processo bom, mas ele é, de uma certa forma, uma célula meio exagerada, né? Ele gosta muito de inflamação, e a gente vê muito a presença do neutrófilo em processos inflamatórios exagerados, como numa candidíase, por exemplo, ou como na presença de afta, aqueles processos, assim, bem purulentos e bem inflamados, né, que normalmente a gente acaba usando um corticoide para dar uma acalmada. Isso tudo é culpa do neutrófilo, tá? Ele é, perfeito para o processo de fagocitose, mas ele é meio intenso demais. Mas, se a resposta imune está controlada, tudo bem, né? Vai ter o início, vai ter o meio, vai ter o fim, o neutrófilo não vai gerar grandes problemas. Então, o macrófago, e eu falo muito no macrófago, tá? Mas a dendrítica faz exatamente as mesmas coisas, mas eu aprendi imunologia no macrófago, então eu acabo falando mais dele. As células dendríticas têm ganho muito destaque por conta do câncer, elas são muito boas em reconhecer células tumorais, mas, né, a gente acaba falando no macrófago, tá? Mas entendam que a dendrítica tá junto aqui. Então, o macrófago iniciou esse processo de fagocitose, então ele vai tirar o máximo de bactérias do tecido o mais rápido possível, e ele vai também sinalizar que ele precisa de ajuda. Né? Então, no endotélio vascular, um endotélio vascular, quando não se tem um processo inflamatório, ele está bem ligado, né, uma célula na outra, constituindo e estruturando, né, a parede do vaso. Então, o macrófago ele vai precisar informar essas células que elas precisam se alterar, porque os macrófagos precisam sair do sistema circulatório e ir em direção ao tecido. E isso é feito por citocinas, tá? Bom, então, aqui tem uma figurinha que representa o que vai acontecer no interior de um macrófago no momento que ele ligou, então, ali naquele pump daquele patógeno, né, naquela estrutura daquele patógeno. Então, o macrófago, ele tem vários receptores, obviamente, né? Os principais receptores que reconhecem patógenos, eles são da classe dos receptores tipo Toll, ou Toll-like receptors, que aqui está representado pelo Toll-like 4. Então, o patógeno ele liga aqui, nesse receptor, e imediatamente uma série de informações vão sendo passadas, né, e depois a gente vai ver alguns mecanismos epigenéticos que estão envolvidos nessa passagem de informação, e principalmente ali o que nos interessa é a MID88 e a TRAF6, e esse sistema, né, de fosforila, ubiquitina, e vai seguindo uma cascata bioquímica, ele tem como objetivo levar um fator de transcrição, que se chama NF-κB, para o núcleo. Tá? E esse fator de transcrição, quando ele tem acesso, então, né, aos seus genes específicos, que vão ser os genes de proteínas de citocinas pró-inflamatórias, ele inicia, então, e permite a transcrição, né, induz a transcrição, na verdade, dessas citocinas. Então,
toda essa conversa intracelular, ela acontece no momento que o macrófago, ele está ligando o seu receptor num pedaço do patógeno. Esse receptor também ele vai ajudar o macrófago a englobar esse patógeno no seu interior, para poder ser destruído, e também segue essa cascata de ativação para poder, então, induzir a produção de citocinas, né, proteínas da classe das citocinas, que vão conseguir fazer a comunicação, então, com o meio extracelular, né, chegando até a parede do vaso. Muito bem. Então, acontecendo toda, né, essa cascata aqui dentro do macrófago, o macrófago, então, com a permissão do NF-κB de entrar, né, ter acesso ao núcleo e ter acesso aos genes das citocinas, inicia-se, então, a produção de 4 principais citocinas, tá? Que é a IL-1-beta, o TNF-alfa, a IL-6 e o CXL8 ou interleucina 8. O macrófago, nesse momento em que ele está induzindo um processo inflamatório, ele assume o que a gente chama de perfil M1, tá? Então, o perfil M1 ele está sempre relacionado à produção de citocinas pró-inflamatórias. Vocês vão ver que lá no final da resposta, a gente vai precisar que o macrófago assuma um perfil do tipo M2, que é um perfil anti-inflamatório, que vai, então, induzir a regulação e a organização, né, de toda essa bagunça que está acontecendo aqui no tecido. Pontos importantes aqui do processo inflamatório. Nessa fase em que a gente precisa chamar o mais rápido possível células, né, como os neutrófilos, para que eles entrem no tecido e fagocitem o mais rápido possível essas bactérias, é uma fase em que o macrófago do tipo M1, ele não está muito preocupado se ele está gerando uma lesão tecidual, tá? Isso é esperado, então a gente tem quebra de citoesqueleto, a gente tem produção de metaloproteinases, porque eu preciso deixar esse tecido o mais aberto possível para que essas células, né, outros monócitos ou neutrófilos que entrem nesse tecido, eles consigam ter acesso rapidamente aos patógenos. Então, nesse momento, a gente tem uma certa destruição tecidual, tá? Não existe preocupação com isso, porque na teoria, se tudo der certo, né, e todo o protocolo for seguido, no final, o macrófago do tipo M2 vai reorganizar e reconstruir, né, reestruturar o citoesqueleto e todo o tecido, e ele vai voltar à normalidade. Mas por que tanto desespero e por que, né, levar ao perigo de desestruturar um tecido? O grande medo, né, do sistema imune, o sistema imune, na verdade, ele evoluiu para isso, é que esses patógenos, né, aqui está representado como bactérias, eles tenham acesso ao nosso organismo. Então, as bactérias, a maioria delas tem um ciclo de divisão de 20 minutos, então isso significa que, à medida, até ele reconhecer, até ele iniciar o processo de fagocitose, até ele conseguir chamar, né, toda essa cascata intracelular acontecer, e ele conseguir chamar as células que estão lá no vaso, as bactérias estão proliferando. E se é, por exemplo, um Clostridium tetani, ou, né, um Clostridium botulínico, por exemplo, a gente está tendo a liberação de toxinas, né? Então, o quanto antes o macrófago englobar, ou neutrófilo, ou dendrítica, essas bactérias, né, e colocar dentro do seu interior, melhor, né, vai ser para o sistema todo, porque não vai sofrer tanto impacto da liberação de toxinas, ou, né, de uma proliferação excessiva de patógenos. Então, cada uma dessas citocinas, ela tem uma função. Tá? Então, interleucina 1-beta e o TNF-alfa, eles migram né, diretamente para o endotélio, para as células do endotélio do vaso, elas têm receptores para eles, e elas vão provocar um afrouxamento dessa parede. Então, a parede não vai abrir completamente, mas a ligação célula-célula vai sofrer um certo relaxamento para que a célula consiga, né, o neutrófilo que está saindo ali do vaso, consiga entrar, né, ou sair do vaso, e entrar no tecido. A IL-6, ela é uma citocina que pode ir para o hipotálamo, induzindo o aumento da temperatura, então provocando a febre, e ela pode também ir para o fígado, induzindo a produção de proteínas de fase aguda, principalmente a proteína C reativa. A proteína C reativa, ela ajuda na cicatrização daquela quebra de barreira, ela ajuda na formação do trombo,
E ela também é muito boa para ativar o sistema complemento, que é um sistema que, quando ele é acionado na superfície de uma bactéria, ele provoca furos nessa bactéria e acaba rompendo essa bactéria, né? E aí a gente tem uma bactéria menos proliferando. Então, a IL-6 é extremamente importante. E CXCL8 é ela recebe, né, interleucina 8, que era chamada antes, agora ela recebeu o CXCL porque ela é uma quimiocina. Então, ela atrai quimicamente as células que estão entrando, que estão atravessando aqui a parede do vaso, ela consegue fazer a atração química para que essas células saibam aonde que estão as bactérias naquele tecido. Então, com essas 4 citocinas, existe um universo de citocinas, né? Eu estou trazendo aqui as principais. A gente tem a organização do processo inflamatório, e com isso a gente tem, então, os principais sinais né, cardeais da inflamação, que é o calor, o rubor, o edema, a dor. E se esse processo inflamatório se mantiver por muito tempo, a gente vai ter a perda de função, que é, né, o grande medo de um processo inflamatório crônico. Então, os objetivos, né, o porquê que nós precisamos ter febre, que é outra coisa que a gente precisa desmistificar, né, porque o pessoal ali sobe, né, tem uma temperatura média de 36, subiu para 36,5, 37, já está entrando com antitérmico. Isso é muito ruim, porque foi o sistema imune que pediu o aumento da temperatura. Então, existe um objetivo, obviamente a gente não está falando aqui de ficar com 39, 40 de febre, porque a gente tem muita desnaturação de proteína, mas aquela febre ali de 36,5, 37, 37,5, né, chegando próximo ao 38, é uma febre saudável, porque é uma febre que vai auxiliar o sistema imune. Então, a gente tem que ter muito cuidado e observar, claro, né, a gente está falando aqui de um processo saudável de febre, né, não de pessoas com comorbidades e tudo mais, né, num sistema ideal, num sistema saudável. Então, como eu comentei, a febre ela é extremamente importante para que a gente tenha a redução da proliferação dos patógenos, né, então, quando a gente tem, né, estuda lá em microbiologia qual é a temperatura ideal de um crescimento de patógeno, ele na temperatura ali dos 36, dependendo do patógeno, 36,5. Então, se o sistema imune induziu a formação, né, e a indução de febre para 37, 37,5, as bactérias já reduzem a taxa de proliferação delas, porque elas já não estão no ambiente ideal de proliferação. Então, a febre consegue, então, o sistema complemento está lá, fazendo poros na parede da bactéria, e a febre está fazendo com que a bactéria se divida mais lentamente, prolifere menos, então a gente tem menos patógeno para fagocitar. Além disso, o aumento da temperatura agita as moléculas, então eu posso auxiliar a passagem dos neutrófilos entre as células da parede do vaso, né, porque a gente está agitando essas células, dessas moléculas, então a gente facilita essa migração. O edema, também aqui pensando num edema saudável, o edema ele é extremamente interessante porque o edema, se nós formos pensar, né, como que se forma o edema ele se forma da água saindo do vaso e indo para o tecido, né? Então, o mecanismo clássico de osmose, né? O ambiente do tecido é mais concentrado, então a água sai e vai para o tecido. Essa entrada da água no tecido, ela gera uma corrente contrária para, por exemplo, uma bactéria que está querendo, né, se movimentar, né, migrar para o vaso para ter acesso à corrente sanguínea. Então, a água aqui da formação do edema, ela já ajuda nesse fluxo contrário de migração, né, de entrada das bactérias na nossa circulação. Além disso, o edema, né, vocês já devem ter visto um edema, ele expande aquele tecido. E esse processo de expansão, ele acaba afrouxando o citoesqueleto e, de novo, as células que entram, elas conseguem mais rapidamente migrar e encontrar, né, aonde que as bactérias estão ali proliferando, né, elas estão no tecido. Então, o edema também, né, a última coisa, é que ele ajuda na limpeza daquele tecido. Então, se a gente tem uma quebra de barreira e tem por onde sair essa água do edema, ela vai sair
carregando patógenos mortos, neutrófilos mortos, células mortas, ela vai ajudar nessa limpeza do tecido. Porque também a gente tem que pensar que não dá para ficar muito resíduo de patógeno morto, de célula morta, porque isso é ruim, né, para a reestruturação do tecido. Então, o edema, num tempo ali de 48 horas, né, que é o tempo mais ou menos que a gente espera que um processo inflamatório dure, ele é extremamente importante. Tá, e a dor? Agora tu vai querer convencer que dor é benéfica. A dor, na verdade, ela é um sistema, né, de informação intuitivo para que a gente proteja aquela área, né? Então, se eu tô com o meu dedo cortado, né, e eu tô com dor no dedo, a última coisa que eu vou fazer é ficar encostando meu dedo em tudo quanto é canto, e com isso eu não recontamino esse dedo, né, e fica entrando bactéria toda hora ali, é mais coisa para o macrófago fagocitar. Então, é um sistema de sinalização por questão, né, de proteção, né, é uma coisa mais instintiva mesmo. A perda de função é o que não se quer de maneira alguma, porque não tem vantagem nenhuma do órgão perder a função, né, mas a gente vê muito nos processos inflamatórios crônicos, numa DPOC, né, numa doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, a gente vê que no momento que se tem estímulos inflamatórios crônicos, todo aquele tecido funcional, ele vai sendo substituído por fibrose, e fibrose não tem função, né, de troca gasosa nenhuma, então o pulmão acaba ficando bastante prejudicado, né, ou um fígado, numa hepatite, por exemplo, se torna uma hepatite crônica também, o fígado, ele vai ficar, né, com depósitos de fibrose, né, e isso, obviamente, leva à perda de função, aquele órgão vai perder espaço funcional, né, mas é uma tentativa do sistema imune de tentar resolver, né, toda essa resposta. Então, tudo isso aqui, macrófago, perfil M1. Vou tomar uma água aqui. Aqui era para ter trocado, para eu estar dando a explicação, então, da perda da função. E aí, aqui, então, né, a gente fica, enquanto houver patógeno, os neutrófilos migram, as citocinas são liberadas, então TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, CXCL8 fica nesse ciclo, né, nesse feedback positivo, e os neutrófilos ficam entrando, então, e realizando o processo de fagocitose. Muito bem. E aí, então, quando toda essa limpeza é feita, então se eliminou todos os patógenos daquele tecido, precisa acontecer uma inversão da resposta imune. Então, de macrófagos do perfil M1, nós precisamos que os macrófagos assumam agora um perfil do tipo M2, que é o perfil anti-inflamatório. Esse macrófago, desculpa, esse macrófago, ele libera citocinas completamente diferentes do que o macrófago M1, né? E entre as principais, a gente tem a IL-10, a IL-13, 14 e o TGF-beta. O que essas citocinas fazem? Tá? Então, a IL-10, quando a gente está estudando ali para exercício, para obesidade, para qualquer ambiente que eu queira desinflamar, IL-10 é a citocina anti-inflamatória mais potente que a gente tem. Tá? Então, se eu tenho IL-10 na circulação, eu tenho um ambiente anti-inflamatório. Tá? Eu estou conseguindo bloquear naquela cascata que eu mostrei no início, a IL-10 ela consegue parar aquele sinal de que permite, né, que o NF-κB entre no núcleo e funcione como fator de transcrição para as citocinas pró-inflamatórias. Então, a IL-10 bloqueia tudo. Quando eu tenho muito IL-10, eu não tenho inflamação. Tá? IL-13 e IL-14 também ajudam a bloquear esse sistema de manutenção da produção de citocinas pró-inflamatórias. Chamam também a presença de fibroblastos. E o TGF-beta induz a reconstrução do tecido. Tá? Ele também tem bastante relação com o estímulo, né, do crescimento do fibroblasto, para que o citoesqueleto seja reorganizado e o sistema, então, né, o tecido volte ao seu funcionamento. Então, no final de uma resposta imune inflamatória, que uma resposta imune inata, né, que é essa primeira que eu estou apresentando para vocês, que é a resposta clássica, né, aquela resposta quando a gente machuca o dedo na manicure e uma hora depois ele já está inflamado, deve durar, a gente espera que dure até 48 horas.
tá? E que o sistema imune inato consiga resolver essa situação. E depois dessas 48 horas, a gente, na verdade, no final ali, né, das 24, indo já para né, para fechar ali as 48, naquele segundo dia, digamos, de processo inflamatório, as citocinas anti-inflamatórias devem começar a aparecer para poder regular e não deixar que aquele tecido seja né, destruído ou sofra danos que não se possa, né, depois recuperar. Então, a gente, né, se espera que essas citocinas apareçam no final da resposta, induzindo, então, essa retomada do tecido. Se não houver, né, essa parada dessa produção de citocinas pró-inflamatórias, então a gente não consegue fazer esse processo de recuperação tecidual, e aí então a gente começa a ter os problemas, podendo então chegar à perda de função, que é uma das possibilidades, né, se a resposta imune não conseguir seguir o processo certinho de início, meio e fim. Com a limpeza do tecido, né, então todas as células que morreram, né, são fagocitadas, é tudo limpinho, tá tudo limpo, tá, o tecido está reestruturado, a gente retorna a homeostasia tecidual e permanecem aqueles macrófagos e células dendríticas residentes, esperando, né, uma nova entrada, né, algum estresse que esse tecido possa sofrer e possa, então, seguir o mesmo protocolo certinho que houve ali naquela entrada, né, que foi estimulado com a entrada dos patógenos. Bom, e aí, pensando, né, se o sistema imune, ele está relacionado com doenças crônicas, né, câncer, né, diabetes, obesidade, doenças respiratórias, né, entre outras doenças crônicas não transmissíveis, como que pode acontecer, em que momento pode dar errado e o sistema imune se perde, ele se confunde, e ele entende que ele precisa manter o processo inflamatório. Né? Para ele é como se o patógeno não tivesse sido eliminado, e isso, então, precisa se manter. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter a manutenção daquele fenótipo M1 do macrófago com a presença de DAMPs, né? Então, se eu permaneço tendo alguma sinalização, alguma liberação de ATP ou de proteínas citoplasmáticas no tecido, então o macrófago entende que continua um estresse tecidual e alguma coisa está errada, então ele permanece ativo. Se a gente tem algum patógeno que permaneça, né, e eu trouxe aqui alguns exemplos como o citomegalovírus, por exemplo, que é um grande problema, né, de 70% a 90% da população mundial, ela está contaminada com citomegalovírus. O citomegalo é um vírus que provoca um envelhecimento imunológico absurdo, tá, pela sua permanência e reativação constante. Então, isso mantém o sistema imune sempre em alerta e causa uma exaustão imunológica absurda. Epstein-Barr e a hepatite C. Então, são patógenos que podem cronificar, né, eles podem se perpetuar no nosso organismo e constantemente liberar pumps. Se eu tenho pump, eu tenho um patógeno, o macrófago vai ficar em alerta, M1, chamando neutrófilos para que eles entrem para aqueles sítios onde os pumps estão se manifestando e permanecendo, então, esse processo inflamatório crônico. Além disso, né, a gente pode ter a permanência de um agente estressor, né, e isso, por exemplo, né, um transplante, um órgão transplantado, que é visto como um patógeno, né, porque o sistema imune enxerga proteínas que ele não foi treinado a tolerizar, então o órgão permanece esse agente estressor e o sistema imune vai fazer de tudo para destruir, só que isso leva a um processo inflamatório crônico, ou alguma prótese, né, algum, né, implante, alguma coisa que chame a atenção do sistema imune e ele vai ficar ali, então, permanecer ao redor daquele ser estranho, né, uma molécula não própria, e vai tentar destruir isso de alguma forma. Além disso, né, a gente tem vários fatores que contribuem para a doença inflamatória crônica,
né? Como a gente pode começar por aqui, né? Que aí vai acabar levando a várias doenças, né? Então, a gente tem, né, isolamento e estresse crônico, né? Então, a pandemia, ela com certeza nos inflamou bastante, né, por conta das duas coisas, né, da combinação. A dieta, né, hoje em dia, assim, o sistema imune, ele tem se visto muito a conversa que o sistema imune tem com o intestino. Então, toda a nossa dieta pró-inflamatória, para que vocês tenham uma ideia, os carboidratos simples, eles são reconhecidos pelo macrófago via Toll-like 4, que foi aquele Toll-like que eu mostrei para vocês, que faz toda a cascata lá para o NF-κB. Então, ele é visto, de uma certa forma, como um patógeno. Então, a presença desses carboidratos lá no intestino, os macrófagos, né, do intestino, eles ficam reconhecendo isso e dizendo, isso é patógeno. A gente precisa inflamar, porque precisa chamar atenção para ele ser destruído. Então, isso, né, a questão da dieta é bem impactante no sistema imune, porque essas citocinas, por exemplo, a IL-6, ela vai circular, né, ela vai chegar lá no hipotálamo, ela chega no fígado, então ela circula. E à medida que ela vai circulando, ela pode acabar em alguns órgãos, gerando e estimulando processos inflamatórios em outros órgãos. Então, a gente pode ver um processo inflamatório, que é em seguida que a gente vai chegar na obesidade, um processo inflamatório sistêmico. Né? Então, embora, por exemplo, o indivíduo obeso, as citocinas estão sendo liberadas no tecido adiposo, elas ganham a circulação. E isso se deposita em diversos órgãos, estimulando focos de inflamação crônica por todo o organismo. A disbiose, né, que obviamente a presença, né, de determinados tipos de bactéria vai estimular mais inflamação do que aquelas bactérias que foram tolerizadas ao longo da vida, porque elas constituem como a nossa microbiota, né, e existe um acordo de paz entre a nossa microbiota e sistema imune, né, então existe todo um equilíbrio, e o processo de disbiose acaba bagunçando tudo, e o sistema imune, então, começa a reagir. A obesidade, que a gente vai ver em seguida, todo o processo da obesidade. Inatividade física, que é um dos grandes venenos também, porque o processo de atividade física, de exercício físico, ele gera um ambiente anti-inflamatório controlado, ele funciona como um tamponamento, né? Então a gente não tem picos inflamatórios, a gente tem pequenas doses de inflamação, mas se a gente está num processo de exercício moderado, condicionado, a IL-10 está sempre na circulação. Então ela acaba segurando esse processo, então ela não deixa ter esses picos inflamatórios. Infecções crônicas que eu já comentei, xenobióticos que estimulam bastante, né, a questão do sistema imune, e o sono, né, que não seja um sono de qualidade, porque melatonina, né, conversa muito com cortisol é um dos controladores do processo inflamatório, então esses rompimentos, nessas quebras, nesses ciclos certinhos, circadianos, afetam, assim, muito a questão do sistema imune. E esses desbalanços e esses agentes, né, esses fatores todos que a gente estava vendo aqui, eles vão impactar diretamente em doenças crônicas não transmissíveis que têm uma base inflamatória. Né? Então, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, né? O câncer, a gente tem muito a questão do benefício para o câncer de se ter um processo inflamatório, né? Por conta de formação de angiogênese, né? Novos vasos para nutrir o câncer. Então, tem toda uma relação muito importante entre o câncer e o sistema imune, até porque é o sistema imune que vai destruir as células malignizadas. Depressão, né? Também tem um professor ali da PUC, que é o Moisés, que, né, nosso super amigo, meu e da Vanessa, eles têm visto que fluoxetina e vários outros antidepressivos, eles estão vendo, assim como a simvastatina, né, que foi vista, né, com a questão de modelar né, de modular o colesterol, e depois se viu que ela é uma excelente anti-inflamatória. Alguns antidepressivos, eles estão vendo que eles são anti-inflamatórios. Então, tem toda uma teoria da questão da inflamação no intestino. Se tomar o antidepressivo, ele desinflamar o intestino e isso melhorar a questão
da saúde mental, da depressão. Então, tem toda uma complexidade aí que tem bastante relação com a questão do sistema imune. Doenças autoimunes, né, que é o clássico da manutenção do processo inflamatório crônico, doenças neurodegenerativas, né, Alzheimer, está muito relacionado com processo inflamatório sistêmico, sarcopenia e o processo de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune, e que, para que vocês tenham uma ideia, indivíduos obesos jovens, quando a gente avalia o perfil imunológico desses indivíduos obesos, eles têm um perfil imunossenescente. Tá? Ele é um perfil que chega ali, né, sei lá, os voluntários ali com entre 20 e 30 anos, eles têm um sistema imune equivalente a um indivíduo de 60 anos, por conta dessa exaustão inflamatória que o indivíduo obeso sofre, né, de sobrecarga no sistema imune. Tem se tentado relacionar perfis, né? Uma das grandes, assim, metas que a gente tem é encontrar biomarcadores de citocinas, né, de fatores inflamatórios que a gente possa associar com determinadas doenças e ver para onde, né, esse processo inflamatório gerado pode ir. Então, aqui tem só um exemplo que eu trouxe, é bem recente, né, que foi uma análise, uma construção, né, relacionada a citocinas, perfis de citocinas inflamatórias com doenças, né? Então, artrite reumatoide, psoríase, colite ulcerativa, doença de Crohn e o lúpus. E se vê que existe, né, um combo de citocinas, né? Aqui estão todas as citocinas que eles avaliaram, tá? Todas essas, então, né, relacionadas com inflamação, assim como eu comentei, ó, quantidade de citocina que tem, tá? Eu falei só 4 para vocês. Quimiocinas, então, são as citocinas que atraem quimicamente as células para aquele tecido. Fatores relacionados ao fator de necrose tumoral, né, o TNF, fatores de crescimento e alguns outros, moléculas de adesão, entre outros. E o que tem se visto, assim, então, claro, que principalmente as citocinas, elas estão relacionadas, né, e elas acabam levando, né, a um combo de doenças. Então, né, o indivíduo que tem lúpus, ele pode acabar desenvolvendo uma psoríase, uma artrite reumatoide, por conta desses processos inflamatórios que acabam facilitando, né, o desenvolvimento de determinadas doenças autoimunes. A gente ainda não chegou num consenso, né, até porque, não sei se, né, depois a gente pode discutir, mas o diagnóstico de uma doença autoimune, ela demora muito tempo, né, porque a gente precisa esperar o indivíduo desenvolver os sintomas para que a gente possa classificar. É um lúpus, é uma artrite, né, porque se vocês forem observar, as citocinas, elas se repetem muito, né, então a gente não consegue ainda gerar que tipo, né, os biomarcadores específicos. Existem alguns específicos para o lúpus, né, e para artrite também, mas nem sempre a gente consegue a manifestação e identificar esses marcadores. Então, assim, uma doença autoimune, para receber um diagnóstico completo, é de 3 a 6 meses. Né, o indivíduo fica ali recebendo altas doses de corticoide, de imunossupressor, porque não se sabe ao certo que tipo de doença é. Isso ainda afeta muito, né, e atrapalha muito um diagnóstico precoce, e seria fundamental para evitar, por exemplo, num lúpus, a perda de função dos rins, né, que é uma coisa bastante comum, né, à medida que o lúpus vai evoluindo. E aí, então, eu trouxe para vocês, né, o exemplo do processo inflamatório crônico na obesidade, porque é o que a gente estuda lá no laboratório, né? Então, assim, se tem mais conhecimento e mais propriedade para poder falar. Então, como que tudo começa? Né? Então, o indivíduo eutrófico, ele tem o seu tecido adiposo em equilíbrio entre os macrófagos M1 e os macrófagos M2. Isso também é uma coisa muito importante, que as citocinas pró e anti-inflamatórias, né, eu falei da IL-10 bloqueando a inflamação, o interferon gama, que aqui a gente não falou, mas ele é uma das citocinas pró-inflamatórias, ele controla o ambiente anti-inflamatório. Então, IL-10 bloqueia a inflamação, interferon gama bloqueia anti-inflamação. Então, ele faz a inflamação perpetuar. E isso é uma balança. Então, por exemplo, eu estou com vermes. Eu preciso que o ambiente anti-inflamatório, ele se destaque para eu poder eliminar vermes, porque inflamação não adianta para eu eliminar esses patógenos, porque eles são muito grandes, não podem ser fagocitados, não adianta. Quando eu estou com uma bactéria ou um vírus, eu preciso que o padrão inflamatório fique sobre o padrão anti-inflamatório. Então, eu tenha mais citocinas pró-inflamatórias. Mas, à medida
que essas respostas elas vão se resolvendo, os dois têm que ficar, né, que vocês já devem ter visto, ou se forem ler algum artigo, a gente representa muito por uma balança. Ela uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro, mas ela tem que, no final, ficar equilibrada. Então, num indivíduo eutrófico, né, que ele tem o seu sistema adiposo em harmonia, ele não está sofrendo nenhum processo de lesão, de estresse, ele tem esse ambiente anti-inflamatório, né, esse estado pró- e anti-inflamatório em equilíbrio, tá? Opa, voltei. Quando a gente aumenta, né, o consumo, então a gente consome mais do que a gente gasta, né, a gente começa a desenvolver, induzir uma transformação nesse tecido adiposo, levando a um processo de hiperplasia, né, e de hipertrofia desse tecido. Isso faz, então, com que as células aumentem, né, e comecem a induzir uma hipóxia naquele tecido. Então, com a hipóxia, eu vou ter a geração de dumps, porque a hipóxia mata a célula rompe, e isso faz com que o ATP se libere no tecido. Lembrando lá do início, se o ATP está no tecido, o macrófago entende que esse tecido está sofrendo algum ataque, né, tem alguma coisa errada, e ele precisa inflamar. Com o processo de inflamação, o macrófago começa a liberar IL-6, IL-1-beta, TNF-alfa, CXCL8, porque, né, falando didaticamente, né, no raciocínio da presença desses dumps, desses ATPs, eu preciso chamar células para o sítio, porque vai que é um patógeno, ele ainda não encontrou o pump, né, ele ainda não encontrou a estrutura do patógeno, mas ele encontrou o dump. Aqui a gente está vendo uma inflamação estéril, né? A gente não tem a presença dos patógenos, né? Então não vai ter pump, mas os dumps estão numa grande quantidade, e isso, de uma certa forma, é um agente estressor contínuo, né? Porque eu vou acumulando, gerando cada vez mais hipóxia, e eu provoco, então, um estado de desequilíbrio, porque só o M1 vai se manifestar, porque o M2, ele vai entender que ainda não é o momento de entrar em ação e reestruturar aquele tecido, porque ainda existe a hipóxia. E aí, uma outra coisa também que saiu há um tempo, uns 2, 3 anos atrás, é a de que o estado inflamatório, porque a obesidade ela não se forma do dia para a noite, né, ela é um processo contínuo, e com essa manutenção desse estado inflamatório crônico, de uma certa forma o sistema imune se convence, ele é organizado para manter isso, porque são tantos anos nessa geração de inflamação que o sistema imune se organiza. Olha, esse indivíduo ele tem esse problema crônico e a gente precisa manter ele protegido no estado constante de processo inflamatório. E isso, então, vai provocando, né, e aí saiu nesse artigo que eu ia comentar com vocês, que o monócito, quando ele sai da circulação e ele vai para o tecido adiposo, ele ainda não sabe se ele precisa assumir um perfil M1 ou M2. Como tem tanto macrófago M1, o M1 chega do lado desse monócito que agora vai amadurecer para um macrófago e libera mediadores que já fazem com que ele assuma o perfil M1. Então, o sistema ele não tem nem tempo, né? O monócito não tem nem tempo de avaliar aquele tecido e ele já é transformado em M1. Mais um macrófago para liberar as citocinas pró-inflamatórias. Então, isso vira uma bola de neve e não tem, né, como parar, a não ser que eu vá alterar a minha dieta, vá começar a induzir o gasto, né, desses adipócitos, a quebra desses adipócitos, e eu consiga, então, parar com a hipóxia, né? Então, o grande objetivo é parar a hipóxia, que aí eu paro com essa liberação de dumps e eu consigo, né, reorganizar, e aquele tecido vai entender que ele precisa ser recuperado. Então, fica, né, esse feedback positivo, essa manutenção desse processo inflamatório, e óbvio que essas citocinas elas vão acabar saindo daquele tecido adiposo e circulando e indo para outros sítios, né, para outros órgãos. E aí entra, então, a questão do processo, né, já que é o webinar, né, do grupo da Vanessa, eu preciso falar alguma coisa, não com a mesma propriedade da Vanessa, longe de mim ousar, né, chegar naquela didática e naquele, né, show que foi dado, que ela sempre dá,
mas a gente pode pensar em alguns mecanismos epigenéticos que estão envolvidos no processo de inflamação crônica, tá? Então, esse artigo é muito bonitinho, porque ele fala toda a proposta de terapia, de alvos terapêuticos, né, para parar a transdução de sinal e tentar segurar, né, como a Vanessa ontem também comentou, da questão da terapia, né, epigenética, para tentar modular alguns mecanismos. E aqui, então, é o exemplo que eu tinha mostrado para vocês antes, né, então, ó, a célula, né, o macrófago recebendo as citocinas, os DAMPs servindo como agentes indutores da via de sinalização intracelular, e a presença dos patógenos, né, então sendo reconhecidos os PAMPs desses patógenos e também seguindo a via de sinalização intracelular. Então, o que a gente vai ter, tá? Não sei se vocês vão conseguir, é aquela figura, mas aí eu fiz um resuminho para vocês, tá? Então, numa célula naive, que a gente vai chamar, então, uma célula em repouso, tá? O que a gente tem, então, é sinais, é o que a gente precisa ter, na verdade, né? São sinais negativos, reprimindo a resposta imune, porque se essa célula ela não está recebendo nenhum sinal de ativação, então não tem a presença de patógeno, não tem a presença de DAMPs, né, não tem a presença de citocinas, essa célula tem que ficar em repouso. Até porque, para nós, é interessante manter essa célula em repouso, porque a gente não precisa toda hora ficar repondo estoque dessas células lá no tecido, que é um gasto energético, é um gasto de célula-tronco, né? Então, a gente tem um limite nas nossas células-tronco para gerar, né, o nosso sistema hematopoético. Então, eu gero um macrófago, uma dendrítica, ele fica com todo esse sinal, né, de repouso, né, com toda o sistema reprimido de ativação imune, e aí eu tenho um envelhecimento, né, encurtamento de telômeros e tudo muito mais lento. Então, eu deixo aquela célula residente ali, em repouso, dura, né, uma semana aquela célula, e eu posso, então, manter ela paradinha. Até porque eu não quero macrófago dendrítica liberando citocinas, né, a rodo, se a gente não tem um estímulo. A gente tem que ter a presença do DAMP e do PAMP para que esse macrófago se ative. Então, a gente tem, né, uma regulação e um momento, assim, de G0 ali, de repouso total dessa célula. À medida, então, que a gente tem esse sinal, então aqui, né, não tinha sinal, não chega o sinal nenhum, mas à medida que, então, por qualquer uma das vias entrou esse sinal, aí eu começo, então, o processo, então, de remodelamento da minha cromatina e vou, né, então, fazer o processo de acetilação e permitir com que os genes, e aí aqui, se é a presença de patógeno, né, bactérias ou vírus, a gente precisa de inflamação. Então, que o NF-κB, né, ele consiga atravessar o citoplasma, tá aqui ele, ó, bem aqui no meinho, ele consiga atravessar o citoplasma e, como um fator de transcrição, induzir a transcrição dos genes que vão estar disponíveis por conta do processo de acetilação. Então, a gente tem ali, deixei aqui alguns, né, algumas moléculas envolvidas nesse processo todo, né, isso aqui é uma loucura, né, só se a gente vai estudar só a cascata de ativação, né, seriam noites e noites, fica a ideia para o próximo webinar. Mas o que a gente tem, então, é a abertura, né, e o acesso, então, dos genes, né, que são relacionados com as citocinas pró-inflamatórias. Então, todas aquelas que a gente viu lá naquela tentativa de organizar os marcadores, né, de acordo com as doenças autoimunes, mas principalmente IL-6, CXCL8, TNF-alfa e a IL-1 beta. Então, pronto, já temos a transcrição, agora a gente vai conseguir produzir as nossas proteínas. E à medida, então, que esses patógenos são eliminados, a gente vai metilar, vai fechar esse acesso, né? E aí, então, a gente tem a parada da produção dessas citocinas, então tem que ser uma coisa muito bem casada. Então, a IL-10 vai ser dessas citocinas que vai sinalizar para que a metilação aconteça e a gente possa, então, compactar, né? E fechar o acesso a esses genes. A fase da resolução, então, a gente tem a reorganização, eu preciso fazer com que essa célula ativada, ela retorne completamente ao estado de repouso, né? Então, a gente vai manter essa estrutura toda metilada,
vai compactar as estonas, né? Não preciso nem ensinar mais sobre metilação e acetilação depois da aula da Vanessa, mas a gente tem que fechar. Então, não pode, né, o macrófago, a dendrítica, a célula que for, não pode permanecer produzindo citocinas pró-inflamatórias, tá? Porque senão a gente vai ter essa manutenção do processo crônico. O problema é, né, se a gente volta para a obesidade, é que eu preciso parar de gerar dano naquele tecido. Enquanto eu permanecer gerando dano, eu não vou ter esses sinais negativos, eu não vou ter a metilação das citocinas, né, dos genes ali da estrutura para produzir citocinas pró-inflamatórias. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Então, existem duas ferramentas não farmacológicas maravilhosas, né, em que a gente consegue modular, né, toda a questão de produção, organizar todo o ambiente pró-inflamatório, que é através dos alimentos, né, como a Vanessa também ontem falou, in natura ou minimamente processados, para que vocês tenham uma ideia, deixa eu ver aqui, a gente pode voltar aqui, cúrcuma, ômega, né, todos esses, espirulina, vários, né, alimentos que se dizem anti-inflamatórios, eles de fato são, porque eles conseguem parar o NF-κB. Então, né, a gente precisa aqui fazer uma fase de fosforilação e de organização, né, para o NF-κB poder atravessar e, né, ter acesso ao núcleo. Então, esses alimentos anti-inflamatórios, eles agem, a maioria deles agem aqui no NF-κB. Tá? Então, eles realmente funcionam e eles conseguem segurar o processo inflamatório. Então, temperos, né, orégano, alho, cúrcuma é maravilhosa, cebola, nossa, é uma infinidade, gengibre, né, também são alimentos, assim, fantásticos, né, para segurar o NF-κB. Então, ele consegue fazer o equilíbrio pensando num ambiente que está inflamado demais, tá? Que depois a gente também pode discutir, por exemplo, quando eu quero um condicionamento físico, se eu devo ficar, né, suplementando e utilizando desses alimentos anti-inflamatórios, tá? A gente pode discutir isso também ainda hoje. E a atividade física, né? A atividade física moderada, a vigorosa, mas cada um precisa saber qual é a sua atividade física, tá? Isso é uma coisa extremamente importante, aquela coisa assim de se ir para academia e, o que tu quer? Eu quero emagrecer e eu quero condicionar. Então tá, então tu fica 5 minutos ali na esteira, e aí depois tu vai fazer força, depois tu volta mais 5 minutinhos que tu vai queimar tuas calorias. Não é bem assim, tá? Se a gente tá falando num indivíduo com sobrepeso e obesidade, o caminhar na esteira, dependendo do tipo de força que ele vai fazer, é tudo muito complicado, porque pode inflamar ele demais, tá? Isso também a gente pode discutir agora em seguida. O que a gente tem, né? Então, o mínimo, o American College, né, ele indica 150 minutos de atividades semanais, pode ser tudo num dia, pode ser em parcelas, isso também já caiu por terra, que antes, não, tem que ser 30 minutos por dia, não, a gente precisa fazer 150 minutos de atividade semanal, e isso vai, claro que não adianta também eu gerar um monte de lesão, porque aí também, né, eu vou inflamar demais, mas isso já consegue gerar, né, à medida que a gente vai condicionando, um ambiente anti-inflamatório e que nos protege das doenças crônicas, né, inflamações crônicas subclínicas. E atualmente, também de um super amigo nosso, que é o Fábio Lira, que trabalha muito com exercício, ele é lá da Unesp de São Paulo, de Presidente Prudente, eles viram em vários experimentos e em várias pesquisas que eles fizeram que também não adianta eu fazer os 150 minutos de atividade semanal, se o resto do dia, então eu vou lá e faço, digamos que, né, 30 minutos todos os dias ali, 5 dias da semana, fiz meus 150 minutos. Mas não adianta eu passar o resto do dia com um comportamento sedentário. Então, não adianta eu fazer a minha academia, fui de manhã, treinei bonitinha, agora eu vou sentar na frente do computador e eu vou ficar 8 horas sentada na frente do computador. Não adianta, aí esses 150 minutos a gente está jogando, não totalmente no lixo, mas uma boa parte dele, porque a gente mantém um comportamento sedentário. Então,
A recomendação e o que eles viram que é para ter o benefício completo é que a cada 1 hora a gente precisa levantar 30 segundos e se movimentar. Então, a cada 1 hora eu preciso ir ali tomar uma água, ir no banheiro, me movimentar, me alongar 30 segundos e voltar. Então, isso, aí sim a gente consegue ter o combo completo e esse benefício da atividade física. Isso também é uma coisa bem recente, né? Porque antes a gente achava, tá, paguei lá, né? Fiz meu treino e tá tudo bem. Não tá, tá? Então, a gente começa a recuperar o estado inflamatório e não tem o benefício completo. Deixa eu voltar para vocês. Aí, estou à disposição. Espero ter provocado o suficiente para vocês terem o que falar. Oi, professora. Oiê. Muito obrigada pela tua aula incrível sobre inflamação. Foi muito, muito boa mesmo. E surgiram, então, algumas perguntinhas aqui no nosso chat. Então, uma delas, né, a primeira delas foi da Fernanda. Ela perguntou o que é o DAMP. O DAMP é os pedacinhos do patógeno. Desculpa, o DAMP é dano, tá? O DAMP é dano da célula, é o que a nossa célula libera quando ela morre, tá? Aí, muito bem, já conseguimos uma que vai voltar para o exercício. O DAMP é quando a célula morre e ela libera. Oi, Marcelo, eu vi que tu tá aí, eu já tô sabendo por onde é que tu anda. E o PUMP é pedaço do patógeno, tá? Eu digo para os alunos quando eles querem decorar o PUMP, pedaço patógeno. E o DUMP é IATP, qualquer proteína nossa, porque a célula rompeu. Daí ela liberou no espaço do tecido. Uhum. A dúvida da Fernanda foi a mesma que a minha, Ali, porque eu estava dizendo, não, só o conceito não estava me convencendo. Não, eu queria algo mais palpável, eu sou muito de que eu preciso entender, e eu dizia, gurias, me diz, é uma molécula? Algo, ATP. Mas agora ATP. Ficou mais claro. O DUMP, o principal exemplo de DUMP é o ATP, tá? Porque o ATP ele não pode estar fora da célula. Então, se o ATP está fora da célula, é porque uma célula morreu. Então, na verdade, a morte da célula libera o seu conteúdo intracelular e isso, para o macrófago, tem morte. Então, eu preciso ver o porquê que essa célula está morrendo. Se é uma morte natural, ele vai lá, fagocita a célula e acabou. Mas se é a presença de muitas estruturas que não está acostumado, daí chama atenção. Depois a gente teve outra pergunta aqui da Ariane. Ela perguntou o seguinte: a interrupção de um dos processos inflamatórios, por exemplo, tomar um antitérmico para a febre baixar, pode aumentar a chance de uma perda de função? Pode. Se a gente... porque assim, né, isso também é... Por isso que eu faço a apresentação, porque eu acho que fica mais legal assim, conversando. Qualquer intervenção que eu faça no meio do processo inflamatório, então qualquer um dos sintomas que eu atrapalhe, claro, não pensando na perda de função, eu atrapalho o sistema imune. Então, quando a gente está com um processo infeccioso, o que a gente tem, né? É uma anorexia temporária, né? Então, dá aquela náusea, a gente perde um pouco o apetite, e isso é o sistema imune provocando, porque o que o sistema imune não quer é ter que usar o sistema circulatório para digerir uma feijoada, por exemplo. Então, ele já te tira o apetite temporariamente, porque também para o sistema imune, a presença de ferro é extremamente perigosa. O macrófago, ele induz temporariamente uma anemia ferropriva, porque o ferro, e aí a Vanessa, né, vai me ajudar, mas o ferro, pela reação de Ferret, ele se liga ao radical hidroxila, e essa combinação tem paixão por DNA. Né? Então, para intercalar em DNA e induzir quebra, é um perigo. Então, a gente já tem um preparo alimentar, né? E isso é muito interessante, porque quando a criança está doente, o que a gente pensa, a primeira coisa, eu vou dar um caldinho de feijão, porque eu sei que é bem nutritivo. E é o que ela menos tem que consumir, porque o caldo de feijão tem muito ferro. Então, o sistema imune, o macrófago já manda tirar o ferro da circulação, porque como a gente tem muito dano e muita lesão, e os radicais hidroxilas, eles podem sair junto com aquelas células que estão morrendo, é um perigo depois de conseguir intercalar. Então, assim, se eu me alimentar muito, o ideal é consumir proteína, né, porque é o que o sistema imune precisa, é proteína,
né? Porque ele precisa fazer proliferação celular, ele precisa produzir proteínas, então ele precisa de proteína, né? Precisa de aminoácido para poder fazer as citocinas. E a questão da temperatura é essa, né? Claro que a gente sempre fala, e isso tem que ter muito cuidado na hora que a gente está falando isso, porque não é uma temperatura de 38 para cima, aí já tem desnaturação, né, proteica, é um perigo. Mas aquela febrícula do 37,5, né, aquela febre, assim, que vai só baixar a proliferação das bactérias, é o ideal. Então, a gente não deve fazer atividade física, porque eu vou bombear o sistema circulatório para o músculo, eu vou tirar, né, do que o sistema imune está precisando para jogar as células para dentro do tecido. Eu devo me alimentar de uma maneira moderada, obviamente muito líquido, porque quanto mais eu excretar, mais rápido eu limpo o meu tecido, né, e consigo eliminar. E que mais? Né, e o sono também, né? O ideal é ficar quietinho, a gente sente sono, né? Dá uma hipotensão por conta do relaxamento dos vasos, para as células poderem passar. Então, é tudo de propósito. Então, a gente não, né, deve evitar ao máximo se movimentar assim, e deixar o sistema imune trabalhar. Então, sim, se a gente entrar com antitérmico, a gente, né, tá atrapalhando o sistema imune, né? Então, nem sempre a gente precisa, então, né, como tu falou, deu 37,5, a gente fica todo apavorado, principalmente quando é criança, assim, né? A gente quer que ela coma, vá brincar, né, que saia ali não quer ver ela paradinha e ainda quer já tacar ali antitérmico e medicamento para baixar a febre, né? Exatamente. Eu, como fui criada por um pai hipocondríaco, né, eu, assim, é febre, é convulsão, vai dar sequela, Mas, claro, né, a gente está falando de uma febre saudável, que eu chamo, né, que é uma febre necessária. E, realmente, deixa a criança quieta um dia, né, de preferência, assim, se for uma gripe, né, troca lençol, né, porque o vírus está saindo, ele está sendo eliminado por suor. A febre também ajuda muito, né, nessa questão do suor em eliminar patógeno, né, então deixa a criança quieta ali. A gente tem que ficar quieto também, para deixar o sistema imune trabalhar, né? E é interessante que tu falou sobre o ferro, porque nem sempre uma anemia, então, vai vir de uma falta de ferro, né? Pode ser de uma inflamação de baixo grau crônica, né? Exatamente, assim como vitamina D. Processos inflamatórios crônicos, eles tiram, né? A gente tem deficiência de ferro e vitamina D. Tá. Eu vou dar... A gente tem mais pergunta aqui no chat, mas tem gente que também já está levantando a mão aqui. Eu vou dar para a gente dar uma intercaladinha. Vamos intercalar, vamos. Isso. Deixa eu ver aqui. Acho que a Bárbara levantou primeiro. Isso. Bárbara, se quiser perguntar. Oi. Oiê. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu vou perguntar só porque eu estava fazendo umas anotações. Então, quer dizer que a apoptose ela não vai liberar o dump, né? Porque é uma morte celular programada, organizada. Isso. Então, a gente não tem esse processo do recrutamento e nem essa chama das citocinas ali pelos macrófagos. Na verdade, Bárbara, só te interrompendo, a apoptose a gente sinaliza para o macrófago de uma maneira mais leve, porque no processo de apoptose a gente tem uma inversão da polaridade da membrana. E aí, com isso, a fosfatidilcerina, que fica voltada para o meio intracelular, ela vem para fora. A fosfatidilcerina, ela serve como um sinalizador de morte para o macrófago, tá? Mas não é, assim, um dump, né? Não é uma coisa traumática, digamos assim. Sim. Então, para ter esse dump, precisa ter essa morte celular mais traumática, né? Isso. Um patógeno, como você falou, tipo o adipócito, que tem ali um processo de hiperplasia, ele acaba rompendo a parede celular, extravasa o intracelular. Tá bom, tá certo. Mas quem é responsável, né, por limpar ali o tecido apoptótico é o macrófago também. O M1, né? O M1. Isso? Agora tu viu, né, com o meu polimorfismo da IL6 é baderno, né? Vanessa tem o polimorfismo da IL6. Eu sou mega inflamada. O meu teste... Minha cabeça estava aqui. Vai ser sexta-feira, leitura. Te prepara. Correlações. Não, mas a Vanessa vai tirar de letra, porque a Vanessa já tem uma alimentação, né? Mas eu não sei a minha genética, vou saber sexta-feira. Ela tem uma epigenética ali fortalecendo. Vamos ver.
Foi O traumático. pessoal tá perdido aqui, mas tudo bem. Tem uma outra perguntinha aqui do chat. Como o sistema imune enxerga o implante biocompatível? Então, tem alguns projetos bem interessantes, né? Até eu já orientei um TCC aqui dessas membranas biocompatíveis e tal, e está se testando para ver se o macrófago vai tolerizar ou não. Tá? Então, a ideia é essa, a ideia é que o macrófago não reconheça esses bioimplantes e aí se tenha menos chance de rejeição. Essa é bem a proposta dessas membranas, né? E a gente viu até um dos testes lá, o que a gente fez in vitro, o macrófago não reconheceu a proposta da biomembrana, que ela pode vir, né, com imunossupressores em cima dela, tem várias formas de conjugar essas membranas, mas essa é a ideia, é justamente evitar o reconhecimento do macrófago. Temos aqui, então, a pergunta do Marcelo. Então, ele perguntou assim: o seu grupo de pesquisa apresenta dados da literatura sobre possíveis diferenças na adaptação e eficiência imunológica, comparando a intervenção com treino aeróbico moderado versus HIITs? Sim. Até o Marcelo foi quem me apresentou o Gilson, Vanessa. Ah, é? Não sabia. Uhum. Ele que foi aluno de TCC do Marcelo, e o Marcelo levou o Gilson lá para o laboratório. A gente tem, né? Nós começamos até na época do Gilson, a gente começou testando vários tipos de treinamento para obeso, né? Para indivíduos com sobrepeso e obesidade. A gente tentou primeiro o treinamento concorrente, que era aquele treinamento de 30 minutos de caminhada. É o clássico que normalmente a gente faz na academia, né? 30 minutos de caminhada e 30 minutos de força. E aí foram 12 semanas. E aí eu brincava, né, com o pessoal da educação física, e dizia, esses obesos vão inflamar mais, e eles diziam, não, exercício é saúde, exercício é vida, vai resolver. E quando a gente foi ver, depois de 12 semanas, os obesos tinham dobrado os níveis de TNF-alfa e de proteína C reativa. Tinham emagrecido, tinham perdido, né, peso, não lembro se a média foi 3 ou 5 quilos, mas tinham perdido. Aí a gente testou um segundo protocolo que foi corrida em piscina funda. Então, né, porque a gente pensou, vai que é o impacto, né, que eles tiveram do exercício e tal, vamos tentar um exercício sem impacto. E aí a gente conseguiu 12 semanas também, mesmo protocolo, e nós conseguimos, depois das 12 semanas, liberar IL-10 na circulação. Né? Então, a gente viu um movimento anti-inflamatório em resposta ao exercício. O problema é que eles não perderam peso. E eles melhoraram o cortisol também. Caiu pela metade os níveis de cortisol deles. Porque o cortisol, quando a gente tem um processo inflamatório crônico, ele sobe muito. Então, ele passa de controlador inflamatório para um pró-inflamatório. Né? Ele inverte a sua funcionalidade, né? O que é ruim, porque é mais uma molécula estimulando a inflamação. Aí não modificou o peso. Né? Até foi, né, o que eu comento. O que vocês acham que o indivíduo com sobrepeso ou obesidade vai querer? Um protocolo que ele emagrece, ou um protocolo que ele melhora as suas moléculazinhas que ele não enxerga, que IL-10 é essa, né? Então, é uma coisa muito complexa. Né? Então, a gente faz uma bomba cardiovascular, né? Porque aumentar a proteína C reativa e aumentar a TNF-alfa, eu tô induzindo a migração de monócito também no tecido, né? Lá na parte toda do cardiovascular. Então, é um problema. Mas eu tô emagrecendo, então deve estar sendo bom, né? E aí depois a gente testou, Marcelo, o HIIT, né? Que aí o Gilson veio e né, fundou o estudo de HIIT no laboratório, em que a gente colocava os indivíduos com sobrepeso e obesidade a 85% da capacidade máxima deles, 85 a 90, numa esteira, correndo por 1 minuto, descansavam 1 minuto a 60% e faziam 10 vezes isso. Sobe e desce. 85, 90, cai a 60. E assim foram 10 tiros, né, que a gente chama. E meia hora depois eu tinha interleucina 10 na circulação, em uma sessão. É claro que aí vem todo o pessoal da fisioterapia e cai de pau em cima, e a lesão de joelho, e a sobrecarga e tudo mais, mas, né, não dá para se querer tudo.
a gente viu esse processo e isso funciona para eutrófico, para sobrepeso, obesidade, para todo mundo, né? E a gente teve, esse foi o mestrado do Gilson, e aí ele fez também um grupo com moderado. O moderado não fez isso para sobrepeso, obesidade, fez para eutrófico, né? Condicionou para eutrófico, mas não teve esse impacto de cai L6, né? Sobe L10, então a gente consegue fazer uma inversão de citocinas dava 20 minutos na esteira. E aí a loucura, né? Porque em 20 minutos eu consegui o que eu não consegui em 12 semanas, 3 vezes por semana de atividade física. Então o HIIT, ele é um grande promissor, mas ele tem todos esses poréns, que é a sobrecarga né, na articulação, e o que isso vai gerar depois de mais dano. A gente fez, Marcelo, a gente fez com bike em mulheres pós-menopausa, com sobrepeso, obesidade, e o resultado foi igual. Tá? As mulheres, claro que aí foi um mês, tá? Foram 8 sessões, 2 por semana, durante 4 semanas, e a gente teve o mesmo resultado da IL-10 aparecendo na circulação dessas mulheres com sobrepeso, obesidade, pós-menopausa. Que até é muito legal, né? Porque tem a questão toda do hormônio, do que é liberado pelo tecido adiposo, né? Que acaba que a mulher pós-menopausa, ela não tem a proteção, né? Para câncer, por exemplo, por conta da liberação do adipócito, né? Acho que é estrogênio. Eu nunca sei, hormônio eu não sei nada. Mas que acaba aumentando o risco, né? Desenvolvimento de câncer. Então também funcionou. Os HIITs, assim, eles de uma maneira geral, eles funcionam todas as modalidades deles, né? A bicicleta, elas reclamavam muito, tá? Por ter sobrepeso e obesidade, do desconforto da bicicleta. Fora, assim, a gente tentou adaptar, fazer almofadinha e tal, mas tinha esse porém do desconforto da bicicleta. Mas o HIIT é muito interessante. Ele é legal. Eu tô fazendo agora HIIT, depois da minha reunião com o Bárbara. Ai, bem interessante. Eu até estava pensando, enquanto tu explicava, pela questão também da liberação de repente, citocinas inflamatórias no processo de emagrecimento, devido à questão das células adipócitas. Será que você poderia ter alguma coisa a ver com isso também? O processo de emagrecimento, né, até a gente tem conversado bastante com o Luciano, é a questão da liberação. Tu tem muito dano oxidativo no processo de emagrecimento. E dano oxidativo também serve como dump. Né? Então, aí entra a questão, que isso também era, né, o outro ponto que eu queria discutir, que é em que momento eu tomo esses alimentos, né, o shake lá, em que momento eu devo consumir esses shots anti-inflamatórios, né, como? Né? Então, por exemplo, o indivíduo com sobrepeso e obesidade é interessante, eu vejo como interessante, porque ele já tem um processo inflamatório basal. Então, no momento que ele vai estar no condicionamento, que ele vai demorar mais que o eutrófico para condicionar, então não é em um mês que ele vai estar condicionado, segurar o processo inflamatório é interessante. Né? Então, segurar todo esse dano que vai ser gerado, porque ele vai começar, né, a queimar, né, vai ter esse gasto energético, isso tudo vai gerar, né, a respiração, mitocôndria vai ficar enlouquecida, vai dar uma badernada. Eu acho interessante tu frear o processo inflamatório que surgiria naturalmente, né? Mas se eu quero um condicionamento físico, por exemplo, uma pessoa que não tem seus níveis inflamatórios elevados, até que ponto vale tu fazer academia tomando aquela água com gengibre? Eu fico louca, eu fico assim, desesperada, né, de ver água com gengibre, a canela, porque é termogênico, mas é anti-inflamatório. Se eu preciso inflamar para condicionar, eu preciso gerar dano oxidativo, né, que isso é outra coisa que muito dano oxidativo é um problema, mas ficar sem também é um problema, né? Eu preciso estressar o meu músculo para que ele se proteja, para que ele aprenda a se proteger condicionando. Então, até onde vale, né, o uso ali na hora que tu tá induzindo um processo inflamatório, que ele tem que ficar ali 24, 48 horas, que é mais ou menos o tempo que a gente fica ali com dor pós-treino de academia, né, que é o processo inflamatório natural. Até eu posso fazer um pouquinho de febre, não tem problema, né, mas se a gente encostar nos músculos que a gente trabalhou, eles vão estar quentes, a gente vai estar febril. Mas até onde vale utilizar desses alimentos anti-inflamatórios nesses momentos, né, que eu tô
E depois tudo bem, eu vou gerar um ambiente anti-inflamatório, não vai fazer diferença, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, quem são as pessoas que devem usar esses, né, esses suplementos, assim, né, esse ambiente anti-inflamatório e quem não precisa, né? Tudo é o objetivo que tu quer, qual é o teu objetivo do condicionamento. Professora, a gente tem também algumas pessoas aqui com a mão levantada, tem o Vitor, o João Vitor, a Raquel. Se quiser perguntar. Acho que a Raquel levantou primeiro, né, pela fila aqui. Não, foi o João. Eu acho que foi o João. Ah, então tá. Para mim aparece a Raquel, mas tá, foi o João. Vai lá, João. Oi, pessoal, boa noite. Eu tentei escrever aqui nos comentários, mas o meu limite de caracteres passou, então eu vou abrir o microfone para comentar aqui. Meio corrida agora do internato, mas eu queria muito reforçar uma fala que você fez, Alessandra, que tem sido muito frequente hoje em dia, essa questão de tratar a febre. No rodízio do catarinense, laboratório da Vanessa, e tem uma aplicação muito prática hoje o dia inteiro e sempre que passa em pediatria a gente vê as mães querendo tratar a febre, né? Então, eu não sei se isso vem de uma política anterior de outros profissionais da saúde ou até das mães pela falta de conhecimento, né? Mas elas querem tratar a febre e não a infecção. E às vezes a gente tenta explicar do ponto de vista prático, assim, né? E as mães não conseguem compreender, mas eu achei muito interessante essa sua visão, assim, até de explicar pelos mecanismos, talvez de uma forma um pouco mais simplificada, assim, como uma forma de argumento de autoridade, tentar convencê-las de que não vai ter benefício, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente trata a febre, pelo menos em pediatria, pelo estado geral da criança. Então, se a gente vê uma criança que está febril e o estado geral dela não está bom, daí a gente trata porque isso pode comprometer o diagnóstico, né? Ser uma manifestação da doença. Então, a gente trata a febre e reavalia se o estado geral dela foi modificado ou não. Mas febre por febre, não se tem mais essa recomendação de tratar, e é sempre muito interessante, muito proveitoso entender qual é o mecanismo disso, tentar convencer os familiares, enfim, para a gente estar sempre se atualizando nessas condutas. Então, achei muito interessante hoje a sua explicação a respeito disso e agradeço bastante pela aula. Ótimo, João. Não, e quer ficar maluco é tu ir para uma clínica de vacinação e a criança sair de lá com ibuprofeno e com um gelinho onde fez a vacina. Assim, é de enlouquecer, né? Porque ibuprofeno é anti-inflamatório, né? Ali agora, quando a gente fazia vacina para Covid, qualquer vacina, né? Não toma ibuprofeno, toma uma dipirona se tu fizer, porque a dipirona não atrapalha o sistema imune, né? Mas, assim, se tiver com, né, muita dor de cabeça, ou o que for. E aí vem o gelinho também, para fazer a vasoconstrição. Então, a gente viu ali que tem todo um processo para fazer uma vasodilatação, para eu facilitar a entrada do macrófago ali no sítio, né, a agulha da vacina, né, ela é para fazer uma lesão muscular, então a própria agulha gera um dump, ela gera um dano naquele tecido, é para doer, é para machucar, para eu poder liberar essas estruturas para o meu macrófago que está ali desavisado, ter tempo de enxergar a vacina antes que essa vacina se desmanche e vá ser excretada. Então, botar um gelinho, né, e fechar a vasoconstrição depois que a criança esteja imunizada. Né? Então, assim, tem que sentir dor. Né? A dor, infelizmente, ali é um sinal que eu provoquei lesão no tecido e eu tenho que estar com a febre, ele tem que ficar. Então, né, a gente brinca lá no laboratório. Ah, fiz vacina. Tá quente? Ah, tá, bota a mão, tá quente, tá, beleza, a vacina vai funcionar. Não tá? Bom, então tu vai fazer vai fazer uma dosagem de anticorpo, porque a chance de tu não ter feito o anticorpo já é maior, né? Então, crise alérgica. Jamais se faz uma vacina numa crise alérgica, porque crise alérgica é anti-inflamatória. Então, se eu estiver numa crise alérgica com um monte de citocina anti-inflamatória e eu preciso de inflamação para gerar memória imunológica, gerar, né, todo o processo de reconhecimento patógeno, não posso ir fazer vacina se eu estiver com crise alérgica. Né? Aí eu tomei um corticoide, porque eu estava com alergia, né? Tirei todo o sistema imune e ferrei com a inflamação. Então, a gente precisa de inflamação, né? A gente tem que quebrar um pouco, assim, claro, que momentos a inflamação é importante, né? Mas ela é extremamente importante para isso, que a gente desenvolveu evoluiu, né, num processo inflamatório né, organizado. Só antes das meninas aqui, teve uma pergunta no chat da Aline
doença autoimune, tipo psoríase, e o exercício físico, no caso, ajudaria ou prejudicaria? Não, com certeza ajudaria. Né? Aí entra a questão, né? Se tu tá num momento de crise muito inflamado, talvez tu entrar com né, alguns alimentos anti-inflamatórios para segurar um pouco até tu conseguir condicionar, perfeito. Né? Mas seria perfeito. Qualquer doença autoimune, qualquer doença inflamatória, ela vai se beneficiar com o exercício. Mas tem que pensar qual é o tipo de exercício. Um exercício moderado, né? Não vou num pico de psoríase que eu tô com né, as citocinas pró-inflamatórias lá nas alturas, e normalmente a crise de psoríase ela vem com estresse, então eu já vou estar com cortisol desorganizado, eu já vou estar com todo um ambiente desorganizado, eu querer fazer um HIIT, por exemplo. Então tem que entender, assim, um exercício moderado, de moderado a vigoroso, digamos assim, é interessante, porque, claro, o ideal é manter isso contínuo, porque vai gerar o tamponamento anti-inflamatório. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a IL-6 que sai do músculo, né, que o miócito libera, ela é uma IL-6 anti-inflamatória. Então, se eu consigo condicionar o meu músculo para ele liberar essa IL-6 constantemente, cada vez que a gente movimenta, a gente libera né, IL-6 muscular. Né? Eu vou liberando citocinas anti-inflamatórias. Então, é importante para quem tem doença autoimune essa manutenção de uma atividade para gerar esse tamponamento anti-inflamatório que o músculo produz. Ok, agora a Raquel, acho que foi a Raquel que levantou a mão antes, ali depois do João, né? Depois a Bárbara. Sim, na verdade, minha mão tinha baixado, levantei de novo, tá? Primeiro lugar, parabéns, Alessandra, pela tua fala, gostei muito. Eu gosto muito de inflamação, assim, é um assunto que eu sou apaixonada. Até eu tenho a minha pergunta, tu meio que respondeu a minha pergunta, assim, indiretamente, mas igual vou fazer a pergunta. Por acaso, vocês chegaram a ver o quanto que atrapalha ali naquelas questões de exercício o uso de ômega 3? A gente tem um trabalho que até a Vanessa tá junto, né? O ômega ele foi bem interessante porque o ômega ele diminuiu muito a dor. Uhum. O ômega ele mexe com prostaglandina e diminuiu o dano de DNA também. E o dano também. Que foi assim, né? Até eu apresentei esse trabalho num congresso internacional e o pessoal ficou maluco, assim, porque ele protegeu do dano de DNA que também a gente sabe que o exercício provoca, né? Então ele conseguiu reduzir essa sensação. Era um exercício assim que naqueles steps, né? O indivíduo ficava uma cadeira atrás da pessoa e ela subia, descia até exaustão, até cair sentada na cadeira. Né? Então era um exercício muito extenuante e muito assim de provocar lesão, né? E a gente viu que ele segurou muito a dor, ele segurou cortisol, tá? Que o cortisol também tem um pico violento pós-exercício e segurou o dano de DNA. Porque como tu falou ali, não é interessante, tipo, tu quer um processo inflamatório, talvez usar coisas que sejam anti-inflamatórias não seria bom. Aí, porque primeiro eu pensei, vou perguntar se ela associou com ômega 3, pensando só no anti-inflamatório. Aí tu falou, talvez seria bom, mas quero saber se associou e o que aconteceu, se vai atrapalhar ou não. O ômega não chega a atrapalhar, assim, claro, a gente fez uma sessão, né? Eu não sei te dizer, isso até é um estudo que seria legal fazer, mas o problema é que trabalhar com humanos, né, é complicado, mas seria interessante a gente pegar 2 grupos e um dá um combo anti-inflamatório e o outro não dá, sabe? E ver o tempo de condicionamento. Se é um indivíduo eutrófico, ele vai acabar condicionando. Tá? Talvez demore um pouco mais. É que aí tem todo o envolvimento, daí a Bárbara também pode um dia vir para um webinar, dar uma aula, porque tu tem toda a tua constituição de fibra, se tu, né, tem fibra de resistência, fibra, né, tem 300 tipos de fibra. Se tu é mais alérgico, tu demora mais para condicionar, porque tu tem um ambiente mais anti-inflamatório natural. Então, tem bastante coisa que, né, acaba sendo envolvida. Mas o ômega, ele funciona nesse sentido, assim. Uma sessão, tá? Eu não vi o quanto... Mas a gente, como trabalha muito com sobrepeso e obesidade, a nossa ideia é justamente essa. É provocar um exercício pesado, mas sem provocar mais inflamação do que ele já tem. Essa é a nossa grande preocupação. É para dar tempo dele ter esse gasto energético e ele fazer um processo de condicionamento mais lento, mas sem gerar uma bomba cardiovascular ou, né,
provocar essa liberação mais intensa de citocinas. Sim, pois é, eu fiquei. Desculpa, eu vou falar de novo. É que eu fiquei pensando assim, porque o ômega 3, na verdade, tem todo aquele processo de resolução da inflamação, né? Fiquei pensando até que momento vai talvez começar a reverter alguma coisa, se vocês viram alguma coisa disso também. Enfim, e para te ter ideia, assim, eles tomaram 2 horas antes. Eles chegavam no laboratório, faziam repouso, né? Tomavam um café bem, bem leve, assim, e tomavam o ômega, e 2 horas depois já faziam exercício e ele já estava agindo. Sim. Ele é ótimo. Tá. Eu sou muito fã também. Mas então tá, muito obrigada. Não, ele é ótimo mesmo. Aí é uma inflamação saudável, sabe? Ele não deixa a loucurada acontecer. Sim. Bárbara, pode falar. Minha cabeça já começa a pensar em muitas coisas. Tu imagina eu. Porque ela falou do ômega e eu já imaginei os genes envolvidos na metabolização do ômega, no alongamento desse ácido gráfico. Então, tipo assim, já venho puxando para o lado da individualidade ali, genética, né? Da pessoa que o ômega pode funcionar mais e menos a depender de nossa conformação genética ali, né? Nossas variantes, como é que elas estão. Eu trabalho muito com time com esportistas e com time de futebol, principalmente. E uma coisa que eu vejo muitos treinadores fazendo é crioterapia. E eu já tenho um pezinho atrás, assim, não que ela seja ruim, mas eu acho que ela tem o momento certo de usar. Então, pós-treino, talvez não seja legal, porque treino é para gerar condicionamento. Mas talvez pós o jogo ela seja interessante, porque aí vai fazer redução, né, do pico inflamatório. Na verdade, a inflamação de um jogo deve ser bem maior do que a do treino. Sim, com certeza. Né, gasto tudo. Você tem conhece algum estudo que fala alguma coisa a respeito? Tal? Tem vários estudos, assim, de uma maneira geral tem sido recomendada, tá? O uso da crio, principalmente pós-jogo, tá? E justamente para fazer a vasoconstrição e tu não deixar as citocinas ganharem a circulação, né? Só que aí o jogador, esses atletas, né, eles já têm um músculo preparado para gerar um ambiente anti-inflamatório, né? Então a IL-6 do miócito dele tá a milhão, assim. Mas eu vi alguns trabalhos, assim, e parece que tem uns efeitos bem positivos. Assim como eu vi também trabalhos com indivíduos com sobrepeso e obesidade sendo colocadas em ofurôs. Aí tem um professor aqui da URGS, que é o Maurício Krause, que trabalha muito com indivíduos obesos e exercício, e eles viram o estímulo das heat shock, né, daquelas proteínas de choque de calor, como benéficas para segurar o processo inflamatório. Então, tem aí aquela coisa da sauna, né, e do calor como benéfico, porque aí tu pensaria, pô, mas calor vai fazer vasodilatação, mas aí parece que tu ativa as proteínas de choque de calor e elas te protegem, gerando um ambiente anti-inflamatório. Então, de novo, depende, né, que momento tu vai colocar o indivíduo obeso, né, mas eu vi bastante coisa interessante, Bárbara, assim, sobre a crio nesse condicionamento. Bom saber. A gente está para trabalhar com um time grande aí, então é legal a gente ter alguns embasamentos com atletas. A gente está entrando muito no triatlo. Já. O pessoal usa no triatlo, em maratonas, a crio para pós-prova. Nunca vi um atleta, e eu convivo com atletas profissionais de triatlo, fazer isso durante uma rotina semanal de treino. Agora, em pós-prova muito extenuante, e aí sim, atleta de alta performance, tipo, né? Eu já corri maratona, não preciso de uma piscina de gelo, mas um cara que daqui, de repente, a 2 semanas vai correr outra maratona, porque ele vive disso, essas pessoas precisam de uma recuperação muito rápida. E aí, só que eu nunca parei para estudar do ponto de vista de evidência científica se isso funciona ou não. Eu sei, estou dizendo só o que é mais ou menos que eu vejo na prática do que os atletas usam, mas eu mesma nunca parei para estudar sobre isso. E com relação ao ômega 3, a gente fez suplementação em um time todo de futebol e a gente está tendo uma resposta assim excelente, redução de dores, mas também
redução de lesão. A gente está fazendo acompanhamento, está diminuindo tanto lesão muscular como lesão dos tecidos moles. Então, está tendo dados bem interessantes. E eu acho que o recovery também, como eles não vão ter esse pico do cortisol, o recovery deles acaba sendo melhor. Mas é bem isso, assim, eu não lembro as citocinas, assim, mas tem, eu sei que tem, que eles viram. Fazendo a vasoconstrição, elas não escapam, né? Então, a IL-6 não vai chegar no fígado, não vai chegar no hipotálamo, tu segura elas no tecido ali. E claro que o condicionamento físico que o atleta tem, não tem o problema de, que nem eu, né? Vou lá treinar, eu não devo fazer gelo, porque eu tô condicionando. Mas eles já são condicionados, né? Então, assim, esse dano muscular que eles têm, né, pós-prova ali, tu pode parar o processo inflamatório, porque não vai gerar benefício para ele, ele treina, né, durante a semana ali, ele faz o condicionamento dele equilibrado, então não tem por que deixar ele inflamar, né, pós-prova, né, pós-jogo, o que for, nesse sentido. Ó, a Lauren levantou a mão. Oi, Ali, tudo bem? Oi, tudo? Ali, a minha questão é sobre exercício físico e uso de imunossupressor. Como é que funcionaria? A pessoa, ela estaria já inflamada, né? Estaria não inflamada, né? Por conta do imunossupressor, porque o imunossupressor tende a baixar a inflamação. Porém, o exercício físico, a gente espera que tenha uma inflamação de baixo grau. Não teria um risco dessa pessoa se lesionar no momento que ela está fazendo um exercício físico, né, tu tá tendo situações contrárias ali, né? Sim, então, pergunta difícil essa tua, mas aí a gente tem que pensar, o ideal da prática do exercício é que o exercício gerando um ambiente anti-inflamatório pode ajudar na diminuição do imunossupressor, né, porque tu vai gerando um ambiente anti-inflamatório. Esse seria um dos benefícios, né, de ter. A gente teve um trabalho que a gente fez com pacientes acamados, que a gente fez o exercício de leito. Então, exercício de baixíssimo impacto, né, e que acabou melhorando ali as células NK e tal, mas eu queria recuperar o sistema imune, né, então, é uma pergunta difícil, Lauren, porque realmente, assim, estimular o sistema imune, né, para um paciente que precisa de um imunossupressor, né, por exemplo, porque daí tu tá estimulando o sistema imune da pessoa que é transplantada, e a pessoa transplantada, tudo que ela não quer é ter o sistema imune ativado, né? Porque senão ela vai estar tendo uma reação contra o enxerto. Então... tu não vai poder tirar o imunossupressor. O que tu provavelmente vai ter é um condicionamento físico mais lento, porque tu vai gerar dano oxidativo. Bem ou mal, o teu macrófago ele vai acabar se movimentando ali, percebendo, né? Eles estão todos nocauteados ali, né? Por conta do imunossupressor, todo o teu sistema imune está parado. Mas eu acho que tu acaba... Eu não sei, Laura. Eu não sei qual é o tipo de exercício. Eu sei que é recomendado que o paciente transplantado faça exercício, mas... Sim, tem até uma Olimpíada de transplantados. O exercício físico ele vai ser sempre recomendado, né? Talvez o de baixíssimo impacto, né? Um exercício leve, que não gere, assim, que não demande muito do sistema imune no sentido de ter que limpar muito dump, sabe? Tá. Não, aqui eu a gente tem que dar uma olhada mesmo, porque eu estava pensando, não cheguei a olhar nada na literatura sobre isso. Então, foi algo a gente tem que olhar. Que surgiu. Me lembra que a gente olha. Lembro, sim. Obrigada, Ali. De nada. Letícia. Oi, prof. Alessandra. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigada. Antes foi comentado sobre doenças autoimunes, né, do lúpus. Aí tu falou dos biomarcadores para um diagnóstico mais precoce e também que aumenta muito o fator de risco cardiovascular, né, nesses pacientes, independente dos clássicos, assim. Aí eu queria ver contigo quais seriam esses biomarcadores. Tem aqueles marcadores que é o ANA, né, são os clássicos. Tu vai ter... É um combo, eu não vou lembrar todos de cabeça. Mas, assim, tu tem é uma combinação. O problema é que muitos
como o lúpus, ele acaba sendo anticorpos, né, contra estonas, DNA, né, e a gente tem por todo o organismo, acaba que tu gera lesões em vários órgãos, né, coração, rim, pulmão, então tu acaba tendo muito marcador sendo liberado. Mas eu não vou saber te dizer todos, tá? Eu sei que tem Ana 4, se eu não me engano, mas tu tem, assim, só que esse pode aparecer para artrite, por exemplo, porque como a artrite tu tem uma degeneração articular e tu acaba tendo muita lesão celular, ele também pode, né, acender ali, positivar. Mas tem uns combos, tá? Mas assim, é lento. Eu já acompanhei 2 alunas que não era lúpus, uma era aquela coisa do não é lúpus, né, do House. Vocês já não são mais da geração que viram House, né? A Vanessa riu porque a Vanessa entendeu a minha pior que não, eu ri porque todo mundo aqui na sala riu porque eu nunca vi House. Porque ele começava dizendo lúpus, não é lúpus, né? Tem até umas camisetas, não é lúpus. E e aí ela estava com espondilite, né? Então, mas ela teve a suspeita do lúpus no início, então, porque muitos marcadores são comuns, a maioria das doenças autoimunes, assim. Se tu quiser, depois pode me escrever, né, ou pedir para as gurias, eu posso te mandar, né, tem umas diretrizes, né, do que tu, de checklist, assim, dos marcadores para desconfiar, né, ser a tua primeira desconfiança ali, que é lúpus. Eu posso te mandar, eu não sei de cabeça todos. Tá bom, obrigada. Fator reumatoide é um que aparece para todo mundo, o fator reumatoide aparece para obeso, né, que é um fator reumatoide, normalmente está relacionado com artrite, né, artrite reumatoide ali, mas o fator reumatoide aparece para lúpus, aparece para obeso. O que eles estão falando ali? A Vanessa tem que ver, House, né? É uma falha gravíssima. Ô, João, no nosso momento cultural, que a gente faz momento cultural toda sexta-feira, depois da discussão do seminário, quem sabe a gente começa a ver uns pedacinhos de House. Tem um episódio do House. Vou ver tem com ótimos. Tem um episódio das vacinas que é maravilhoso. Tem que ver. Ó. Mas eu fico te devendo, Letícia, eu posso te mandar. Os marcadores. Tá. Ali, eu acho que agora de mão levantada não tem ninguém, mas tem uma mensagem aqui no chat do Natan. O Natan tá aí ainda, até porque daí não adianta eu falar se ele não está. Será que ele tá? Mas não quer gravar? Ele quer que eu faça a legenda? Mas ele botou o legenda entre aspas, então, na verdade, eu não entendi, a gente não entendeu direito o que é a pergunta dele. Mas eu acho que era botar nome ali para células. Porque assim, que eu estou deduzindo? O Natan é um aluno da psicologia. Talvez ele não tenha tanta familiaridade com os nomes, é por isso ele botou o legendar entre aspas, porque ele queria que talvez tu explicasse as células, não sei. Mas também se agora ele não está mais aqui, a gente não vai... Mas porque a ideia até esses desenhos foram feitos pela minha irmã, né? Então, eu ia aproveitar, por isso que eu deixei por último, porque eu queria aproveitar que tu falasse, porque aqui a gente está todo mundo aqui no laboratório e o pessoal estava muito encantado com os desenhos, e aí eu disse, né? Olha, foi a irmã dela que fez, mas eu disse, vou pedir para ela contar a história da construção dessas imagens. A minha irmã, ela é a prova viva que existe crossing over, né? Porque eu não sei desenhar uma bolinha e a minha irmã pegou toda a parte, né, genética de que sabe desenhar. Então, ela é formada em artes visuais, né? E sempre, desde pequena, desenho. Eu não desenho nada, é uma vergonha. E aí, durante a pandemia, minha irmã é temporora, né? Meus pais são bem mais velhos. E aí a gente não sabia a história do vírus, então ela veio morar aqui comigo, que ela faz questão, assim, né? Não foi tão ruim, ela adora vir para cá. Porque, né, são 19 anos de diferença, então é o meu bebê. E aí ela ficava, porque a universidade fechou e ali na UFSC nós ficamos 4 meses sem dar aula, porque eles não, né, o DCE fez uma pressão, então a gente não podia dar aula, eles não queriam aula online, porque é uma universidade só da saúde, então teve todo um movimento para a gente não dar aula. E aí eu comecei a me entediar e eu disse, então eu vou abrir um canal no YouTube e vou começar a dar aula online, porque ninguém pode me proibir de, né, dar aula no YouTube. Daí eu criei meu canal. E aí eu comecei a conversar com a Camila, eu disse, tu podia, né, já que tu tá aí, porque ela ouvia eu preparando as minhas aulas e tal, tu podia começar a desenhar células para mim, que era um sonho muito antigo.
Daí ela ficou 2 meses aqui em casa, então foi o tempo perfeito, né? Até hoje eu mandei, que tô preparando um outro seminário, daí eu pedi para ela desenhar para mim as coisas. E ela foi criando justamente para criar uma identidade visual, assim, quando os alunos olham, né, aquela célula roxinha lá, eles sabem que é um macrófago, ou quando olham o núcleo trilobado, sabem que é um neutrófilo, e aí para ajudar, porque eu dou aula no quadro, né, branco lá. Então, para mim, dar aula em slide era, assim, muito difícil, né, de fazer as imagens todas se conversarem, assim. Então, foi assim que surgiu, né, a ideia dos desenhos da Camila, e agora eu só mando, né, então, desenha para mim, então, eu mando os desenhos lá e ela vai transformando tudo para mim, para criar um padrão uniforme, assim. Mas eu acho que ele queria, de repente, no primeiro slide, botar ali, quando aparece o macrófago pela primeira vez, macrófago, porque aí depois tu sabe que é a mesma célula, né, e essa foi a ideia, né, tanto é que as citocinas, eu cuido a cor de cada citocina para ajudar nesse entendimento, então aí a Camila ouvia, né, eu gravando as aulas e aprendeu hoje, ela diz, eu sei por que eu não posso tomar ibuprofeno, bom, pelo menos, né, converti uma alma, né, mais uma ali, porque a Regiane disse que vai começar a atividade física, então não adianta, tem que ir na força do ódio, mas tem que fazer exercício e lembrar de a cada 1 hora levantar, tá? Isso aqui foi que me quebrou as pernas quando o Fábio falou. Eu bati feliz, não, fiz minha academia de manhã, tô bem, posso ficar aqui 8 horas trabalhando na frente do computador, só que não, né? Tem que levantar a cada 1 hora e dar uma voltinha. Daí eu corro atrás de uma cachorra, volto quando eu tô em casa. Ou, né, na universidade. Ô, Ali, o pessoal pediu, se tu quiser, ou tu botar no chat agora, mas também depois o nome do teu canal no YouTube, porque também a gente vai botar na descrição depois do vídeo, quando essa aula ficar salva. Se procurar por Ali Pérez, acha, tá? O nome é o meu, é Ali Pérez. Eu acho que eu posso abrir aqui. Eu te mando, Vanessa, depois para ver qual é o link. Então, certinho do YouTube. Não tem nenhum nome fantasia, é só o teu nome. Não, foi tudo feito toscamente, assim, né? Mas está toda lá, todas as aulas estão lá. E eu vi que tu também está gravando aulas para o Fábio. O Fábio também abriu um canal, montou, né? um canal. Ele puxa mais para exercício, mas ele pediu para fazer uma aula que ele estava... tá ali, ó. A Nicole já... Foi rápida, Nicole. Meus alunos. E aí ele pediu para fazer uma sobre a introdução do sistema imune. Daí eu gravei para ele essa semana. Eu acho que ele está querendo botar uma, mas ele pediu para o Gilson fazer uma de exercício também, imuno, porque ele disse que ele não sabe nada de imuno, então... Acho que está completando lá no canal dele, que é de exercício. Eu não sei qual é o canal dele. Tu viu que um dos últimos parabéns aqui é da Ju Nonoai? Era nossa colega lá da genética também. Ai, Ju! Mais uma aí. Que legal! Pessoal da velha guarda da genética. Oi, Ju, tudo. Que legal, É legal, né, manter esse contato, assim, e lembrar dos tempos de corredores da genética, né? Aonde a gente chegou, tá bom. Só faz uns 30 anos isso, mas tudo bem. 30 anos, exatamente. Na verdade, eu já fechei agora 32 de imunologia, desde que eu comecei. Nossa. 91. Não, eu 30. Tu é bebê. Eu já sou mais velha. Vocês são bebês, eu sou a mais velha. Gente, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta... a Fê também. A Fê também, Essa aqui é mais velha. A Fê foi minha colega de colégio, desde a terceira série, 84. Essa é velha na minha vida. A Fê abandonou a arquitetura para cair no mundo da saúde, né? Muito bem, é isso aí. Sim, né, Fernanda? Desde 1984. Não precisava da data. Tudo bem, Fernanda. Ela nem liga a câmera para mostrar que é da... A Fê é irmã da esposa do meu orientador, que era primo irmão do meu ex-marido. Sim, era tudo em família. E eu sou Dinda, da filha da Alessandra. E a Vanessa é Dinda, da minha filha. Porque todo mundo é cria da genética, a gente vivia tanto junto naquele departamento, que era todo mundo. Obrigada, Raquel. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Desculpa a descontração, mas quando a gente está junto... Não, é assim, né? E fiquem à vontade para mandar e-mail, chamar, é um prazer. Porque a Alessandra é assim. Bem descontraída. Não dá para fazer coisinha formal comigo, que não funciona. Esse é o clima, realmente. Então, fiquem à vontade de... Pode chamar, é um prazer. De procurar e de pedir ajuda também.
E aí a gente espera vocês, então, para amanhã, que amanhã a gente tem palestra com a doutora Marina. Amanhã, Marina. Que vai dar aquela palestra linda Nossa, dela. linda. A palestra dela é maravilhosa sobre a epigenética nas diferentes fases da vida da mulher, né? Desde a infância até a vida adulta, com bastante resultados aí, a paixão também que ela tem por falar de epigenética para crianças, para mulheres, tá? Então, a gente aguarda vocês amanhã às 7 horas. Boa noite, gente. Beijo, Obrigada, gente. Boa noite, de nada. Bárbara, te Prazer. vejo sexta. Te preparo.